Olá amigos e amigas que assistem a TV Câmara de Tupã, estamos começando o programa Mão na Roda, um programa do Rotary Clube de Tupã em parceria com a TV Câmara. E nesse programa nós trazemos profissionais de diversas áreas para que eles possam falar da sua área de atuação, inclusive sobre assuntos pertinentes e interessantes para você e de casa também. No programa de hoje estamos recebendo nosso querido companheiro de clube, o nosso querido governador do Distrito 4510 de 1995 e 1996, Dr. Paulo Ricardo Soares. Obrigado mais uma vez pela sua presença nesse programa Mão na Roda, que inclusive começou com a sua presença como apresentador aqui, né, Paulo? Bom, antes de mais nada, o prazer é nosso. Nós tivemos o prazer de começar na época que a gente procurava meios de divulgar mais o Rotary, de começar na verdade, o Rotary Cidadão, que era na TV Cidade, e a gente estava conversando, nem sei há quantos anos, o Mão na Roda, aqui na nossa TV Câmara. E realmente, a gente tocou o programa durante vários anos e foi um grande prazer a gente, e por questões profissionais e até para dar oportunidade aos mais jovens do clube. Pois é, né? Que oportunidade. Então, a gente, vamos dizer assim, mas nós não deixamos o programa, né, Paulo? Com certeza. A gente está sempre supervisionando, acompanhando. Sempre nós estamos juntos. Excelente. E é um grande prazer ver que o Mão na Roda tem sido tocado de uma maneira muito competente por você e os demais que estão ajudando, vamos dizer, os demais do clube, né? Excelente, agradeço. A gente vai aprendendo, estou aprendendo cada dia mais. Não, você já aprendeu. Aí também. Você já aprendeu. Eu acho que não precisa. Tá bem. Não, a gente sempre está aprendendo, com né, certeza, Paulo? Com certeza. De fato. Com certeza. Bom, para você que está nos assistindo, a gente vai falar hoje sobre um assunto muito importante que diz respeito à nossa saúde. Tá? Inclusive, a segunda área de enfoque do Rotary, que trata de prevenção e tratamento de doenças, a gente se dedica com isso, né, Paulo? Se preocupa com a erradicação de doenças no Brasil e no mundo. Inclusive, a poliomielite faz parte da campanha Polio Plus, que entra dentro dessa área de enfoque do Rotary. E no Brasil a gente tem agora o lançamento da campanha de multivacinação, que vai do dia 1º até o dia 29 de outubro, né? Sim. Que inclusive tem aí como um foco, né, as crianças de 5 até 15 anos de idade, porque a gente tem aqui principalmente, né, um assunto a ser tratado, que é a poliomielite. Só que infelizmente esse cenário de cobertura de vacinas no nosso país, a cada ano tem se regredido. A gente tem observado, a gente vai até mostrar para o pessoal de casa algumas imagens que mostram exatamente isso, como que tem regredido a cobertura de vacinas no Brasil. Tá? Sim. Bom, nesse sentido então, a gente tem aqui o Dr. Paulo Ricardo, que é médico, né, e tem se dedicado a sua vida nessa área para cuidar de pessoas. E nessa sua trajetória profissional, doutor, o senhor acompanhou aí algumas doenças que foram erradicadas com a utilização de vacinas que hoje fazem parte da campanha multivacional do Ministério da Saúde? Sim. Bom, a minha graduação ocorreu em 1971, portanto, em dezembro estaremos comemorando, aliás, a nossa turma, 1971, da minha faculdade, se reúne todos os anos. Só conseguiram não fazer com que a gente não se reunisse por causa da pandemia. E vamos comemorar nossos 50 anos. Parabéns, então, 50 anos de formado. 50 anos de formado. E são várias as doenças, né? Talvez a mais emblemática, conhecida pelas gerações mais antigas, vamos dizer assim, seria a varíola. Que a varíola foi erradicada do mundo e nunca mais tivemos nenhum caso. Eu não vou precisar o ano para você, porque a gente não gosta de chute, mas como foi na minha época,
deve ter sido na década de 60, 50, 60, 70, por aí, que a varíola... Mas eu vi casos de varíola no período de faculdade e logo após. Então foi na década de 70, a varíola foi erradicada. É um grande exemplo de como a humanidade pode se livrar de uma doença viral, né? E que só sem tratamento, praticamente, que as doenças virais continuam sem tratamento, na prática, e naquela época eram muito mais graves, vamos dizer assim, do que são hoje, devido às condições técnicas para se cuidar das doenças. Mas a varíola é um grande exemplo. Nós temos aí difteria, a coqueluche. Os pediatras não veem mais essas doenças que, na minha época, você talvez não tenha visto mais. Não. Né? Eu, graças a Deus, na minha geração já tomou as vacinas. Exatamente. E não passamos por esses problemas. Então, né? São exemplos de como a vacina, o surgimento da vacina trouxe um benefício em relação à saúde, em relação à qualidade de vida do humano, e aliás não só para o humano, né? Os veterinários estão aí para nos mostrarem que também para os animais, inclusive os animais, não só os domésticos, as vacinas são importantes. E erradicada a doença, nós temos que manter a cobertura vacinal para evitar, enquanto nós tivermos casos no mundo, temos que manter a cobertura vacinal para evitar que algum caso, ainda mais no mundo de hoje, né? Sim. Que o mundo de hoje se tornou o que alguns saudosistas chamam de aldeia global, né? Que se falava muito nisso, e cada vez mais. Então, é importante. Ou seja, se a gente tiver um país que ainda existe a circulação de qualquer um desses vírus, como é o caso que a gente está vendo, né, do coronavírus, esse vírus ele pode circular ativamente em outros países que já têm a doença erradicada e assim você ter um novo surto dessas doenças que já foram erradicadas, mas se o descuido com a vacina, né, abre essa brecha, né, isso pode causar aí uma outra pandemia de novas doenças também. Aliás, doenças antigas, mas para um novo momento, né? Sim. Não sei se você pretende falar mais tarde, mas, por exemplo, nós podemos citar o exemplo do sarampo. Sim. Né? Que o sarampo, num determinado período, foi erradicado. O Brasil, por exemplo, não tinha mais casos de sarampo. E a cobertura vacinal caiu e ressurgiram casos de sarampo. Né? Excelente. Inclusive, eu posso citar uma das experiências da gente, inclusive ligado à Rotary. No Instituto Rotário, que o Instituto Rotário é o evento maior de Rotary no nosso país. Ele é internacional. Aliás, não se chama mais Instituto Rotário. O Rotary agora chama de Instituto Rotary Brasil. Porque ele recebe rotarianos de outros países também. E eu fui convidado para demonstrar a maneira ou a dificuldade em relação à polio, que nós vamos conversar, a Polio Plus, e os cuidados. E a maneira que eu encontrei foi justamente dar um exemplo do sarampo. Nós estávamos recomeçando a ter casos de sarampo naquele ano, e eu citei o exemplo de um tenista que foi para um lugar ali, Tailândia ou próximo, tomou o avião e estava contaminado com o vírus. E 2 crianças no avião
O tenista sempre é um cara que normalmente ele tem mais contato, porque o pessoal conhece e tal. E quando o avião aterrissou, essas crianças estavam infectadas. E por assim competência e sorte, a vigilância detectou e bloqueou esses casos. Duas crianças, uma foi para Florianópolis e a outra foi para o Nordeste. E se esses casos não fossem detectados e bloqueados, nós teríamos surtos nessas regiões metropolitanas, né? Então, para mostrar como existe uma certa facilidade desses vírus viajarem pelo mundo, né? Hoje em dia, antigamente era até mais difícil. Você, para fazer uma viagem daqui para Tailândia, você levaria meses. E hoje é uma questão de horas. Então, isso facilitou e nós estamos todos juntos no planeta, vamos dizer assim. O planeta se tornou um mundo menor do que há 50, 40, a cada dia está menor, né? Então, excelente, essa doutor. facilidade, isso facilitou e, consequentemente, nós temos que tomar cuidados redobrados para não termos o perigo de um retorno dessas doenças. Qualquer abertura que você tem pode ser uma porta de entrada para uma doença, como é o caso do sarampo que o senhor citou, né? Sim. Que inclusive no Brasil foi erradicado em 2016, né? Mas aí devido a essa questão da baixa cobertura vacinal, 2019 teve mais aí de 20 mil casos, o ano passado, 2020, 21 estados do Brasil tiveram, né, casos de contaminação por sarampo, ou seja, isso devido à baixa cobertura vacinal, deu-se então a abertura aí para surgimento de uma doença que já estava erradicada. Já estava erradicada na nossa região, no Brasil e adjacências, mas não estava erradicada do mundo. Excelente. Então, esta questão, e eu me preocupo muito com isso. Toda oportunidade que eu tenho, eu acho que a gente se torna até meio chato, mas eu sempre estou batendo nessa tecla. Nós temos que manter E isso é uma responsabilidade não só das autoridades, mas do cidadão também. O cidadão tem que se interessar por isso. É interesse da comunidade. Nós não somos mais uma pessoa, nós somos centenas em alguns lugares, centenas de milhões e até mais de pessoas, né? Então nós temos que cuidar da nossa comunidade, que estaremos cuidando de nós mesmos. Dr. Paulo, inclusive a gente tem a campanha de multivacinação do Ministério da Saúde. O pessoal de casa vai estar vendo aí a imagem dessa campanha, que vai do dia 1º até o dia 29, que a gente tem aí mais de 18 vacinas gratuitas para combaterem essas doenças, inclusive a gente já citou no caso do sarampo, né? Que é a vacina da tríplice valente, né? Que combate o sarampo, a cachumba, né? Sim. E a rubéola também. E aí a gente pode ver nessa outra imagem, né, como que ficou a situação da cobertura vacinal de 2015 para 2020. A gente pega ali vacinas como, por exemplo, a BCG, que é a primeira vacina que a criança tem que tomar, né? Quando ela nasce. Em 2015, por exemplo, a gente tinha uma cobertura de 100%. Hoje, aliás, em 2020, a gente tem uma cobertura na faixa de 70%. Ou seja, né, 70% apenas das crianças é que tiveram, né, essa vacina da BCG tomada, entre outras mais aí que a gente vê que regrediu muito. Vacinas que estavam aí acima da meta, que é de 95%, e essa meta de 95%, doutora, para que a gente possa também ter segurança, né, para não ter essas brechas, né, como a gente citou aí. Sim. No caso de vir uma pessoa para o país contaminada e a gente ter aí nós vimos inclusive a polio, né? Exato. Uma queda polio, acentuada. Exato, com a queda acentuada também. Nesse outro gráfico, inclusive, a gente consegue ver aí a porcentagem dos municípios que atingiram essa meta de 95%. Tá? Por exemplo, no caso que a gente está falando da poliomielite, cerca de 40% dos municípios do Brasil
apenas atingir a meta de 95%. A gente está falando que a gente tem aí 60% dos municípios do Brasil que não atingiram essa meta, né, de vacinação da poliomielite, que é a nossa preocupação, que inclusive o senhor está com essa camisa muito bonita aí do Rotary, né, da campanha da Polio Plus. Da Polio Plus. Ou seja, vendo esses gráficos aí, doutor, a gente percebe que essa nossa geração está de fato despreocupada com essas doenças que hoje a gente vê que não existe, graças ao sucesso das vacinas, mas esse sucesso das vacinas, de certa forma, hoje é um vilão? Para que as pessoas achem que a doença não existe mais, não precisa mais se preocupar? De uma certa maneira pode-se dizer que sim. E é o que eu digo, apesar de todas as campanhas das autoridades e tal, eu acredito que o cidadão mais jovem e pai, muitos deles não estão se importando porque nunca viram, por exemplo, um caso de pólio. Exato. Inclusive, né, doutor, a gente não tem uma estrutura preparada tanto de profissionais da área da saúde, né, porque essas doenças nem existem mais no cotidiano, muitas dessas, né? Por exemplo, o caso de poliomielite, né, o caso, como a gente está falando do sarampo aí também, né, praticamente não faz mais parte do dia a dia como era no começo, quando você começou a trabalhar como médico, né? Sim. Ou seja, a gente não tem uma estrutura de hospitais, profissionais preparados para lidar, por exemplo, com a pandemia de uma difteria, por exemplo. Dá um certo temor isso daí. Essa questão do despreparo, eu acho que a gente poderia até conversar em um programa só para isso. É um problema maior e mais complexo. Nós temos aí existe o despreparo dos nossos serviços, tanto públicos quanto privados, o despreparo até dos nossos profissionais, e não há um ensino histórico, que é importante também. Talvez nós tenhamos uma deficiência nessa questão do ensino médico também. Mas, de qualquer maneira, o fato existe. E a preocupação que você manifestou, eu acho que é válida. São doenças que nós temos hoje mais possibilidade de cuidados médicos para evitar, às vezes, complicações que possam levar a uma letalidade maior, mais do que antigamente, mas são doenças que permanecem praticamente sem tratamento, são doenças virais. Exato. E a vacina, ela se torna, então, muito importante, porque nós vamos, com a vacina, deter a transmissão, deter a disseminação desses vírus, e então começa a cair o número de casos e começa a aumentar a imunidade, tanto do cidadão individualmente, quanto da comunidade. Daí vem o termo amplamente conhecido pelos nossos amigos da TV Câmara, que se chama aquela imunidade em rebanho. Sim. Que eu confesso que eu não gosto muito, que eu prefiro dizer imunidade comunitária, né? Porque rebanho parece que está se falando mais de animal, né? Sim. Somos seres humanos. Mas é importante que tenhamos esse conhecimento e essa preocupação, que essa preocupação não fique somente entre nós, profissionais da saúde ou rotarianos que estão preocupados em erradicar, no caso, a polio, que é uma ênfase, mas estamos preocupados com você todas falou as de multivacinação, né? Então, que a gente colabore com os programas públicos, que são os responsáveis maiores pela disseminação, pela aplicação das vacinas, e que a gente se dirija até os locais de vacinação, compareça nas campanhas e vá nos postos de saúde, e os pais mais jovens
levem suas crianças aí falando sobre a polio e outras doenças. Exato. Né? Que são, porque a cobertura vacinal, por que 95%? Por causa justamente, por que então não 100%? Porque com 95% nós já temos, aí entra aquela cobertura comunitária, né? Cobertura comunitária, que vai fazer com que o vírus não circule, não transite mais no nosso meio. E aí a doença tende a desaparecer. Nós citamos o fato da varíola, que era uma doença grave, vamos dizer assim, extremamente dolorosa, que levava um sofrimento grande quando não levava à morte. Casos de encefalites eram comuns e que levavam à morte. E nós não temos mais hoje. Quer dizer, e nós temos que trabalhar para manter essa cobertura vacinal. E nós falamos de End Polio Now, porque estamos praticamente eliminando a polio do mundo. Acho que nós vamos conversar sobre isso. Sim. Mas você falou muito bem, todas as doenças dependentes de vacinação para serem erradicadas têm que ser levadas em conta. Excelente, doutor. Pessoal que está nos assistindo, então vejam a importância, né, você que é pai ou responsável por uma criança, levar ela então para participar desse período de campanha de vacinação. Todos os nossos postos de saúde de Tupã estão atendendo nessa campanha de vacinação. Não é só nesse mês de outubro, esse mês de outubro é enfatizado, mas ao longo de todo o ano aí também. Vale ressaltar também que os postos de saúde, né, que a gente tem aí também nos distritos de Tupã, eles também estão atendendo, focados nessa parte de campanha de vacinação. Nosso papo está muito interessante aqui, um papo bem sério, né, Paulo? Sério. E a gente vai fazer um breve intervalo, apenas 1 minuto, a gente vai voltar para que a gente possa continuar falando, né, aí mais focado na campanha de vacinação contra a poliomielite.